Seja muito bem-vindo, faminto, a mais uma aula aqui do nosso curso Delivery do 0 aos 10 mil. Se você está chegando agora, esse curso ele serve para você que pretende abrir um delivery aí do zero, não sabe por onde começar, não sabe que produto vender, enfim, tá perdido em quais passos que você vai dar. Esse curso é exatamente para você, mas ele serve para você também, faminto, que já tem um delivery construído, mas construiu meio que no embalo, no impulso, né? E não foi seguindo um passo a passo correto. E aí eu tenho certeza que alguns desses passos que a gente vai abordar ao longo dessas aulas, você deve ter pulado. Por isso que ele também serve para você apertar alguns parafusos. Legal? Então, meu nome é Bruno Blanco e ao longo dessas aulas eu vou te mostrar exatamente esse passo a passo de um delivery de sucesso que vai do 0 aos 10 mil reais de faturamento aí por mês. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre cardápio. E não é o cardápio físico, não é muito menos o cardápio ali do iFood, como que você elabora o cardápio do iFood, como que... nada disso. O que a gente vai falar sobre cardápio é quais produtos eu preciso ter dentro do meu delivery. Qual é o cardápio do meu produto? O que eu vou vender no meu delivery? Legal? Então, essa é a primeira parte. Depois, né, em algumas aulas aí mais pra frente, a gente vai sim aprender a fazer o cardápio físico. Como que você mostra esse cardápio aí pro seu cliente, com os preços, com os combos, tudo certinho, tá? Mas são coisas diferentes. Tem uma leve diferença aí. O cardápio dos produtos que você oferece e o cardápio que o seu cliente vai ter contato com seus produtos. Show? Além do cardápio, a gente vai dar uma retrospectiva aqui sobre o que a gente viu na nossa última aula e também vai falar sobre receitas de como que a gente vai elaborar esse cardápio. Combinado? Então fica comigo aqui até o final e bora fritar de vender. Show de bola, faminto! Então, na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre pesquisa de mercado, pesquisa de concorrente, para definir ali o produto que a gente ia vender, tá lembrado? Lá na metodologia PHD. Então, a gente viu isso a fundo, teve uma tarefinha de casa para você listar ali, tudo certinho para você bater o martelo em qual tipo de delivery que você vai ter aí na sua região, o que você vai vender, legal? Então vamos dar uma olhadinha em como que foi os nossos testes aí com os nossos concorrentes, com os produtos que a gente provou dos nossos concorrentes. Dá uma olhadinha em como que foi todo esse processo, porque é um processo que você vai fazer aí no seu delivery também, legal? Então dá uma olhadinha aí. Fala, faminto, então pra gente fazer todo o processo que a gente já vem comentando, o que a gente fez? Pesquisa de produto, pesquisa de concorrente, pesquisa de sabor. E assim, para pesquisar sabor, a gente tem que entender que o que a gente quer vender, quais são as marcas referências no mercado. E uma marca referência no mercado, que é a marca de frango frito, que é o que a gente vai vender, cadê? É o KFC. Então vou experimentar, já tinha comido, mas agora eu vou comer com outro olhar para entender um pouquinho mais sobre a suculência do frango, a crocância da casquinha, como que é o sabor, pra gente ver o que a gente consegue reproduzir e melhorar, né, aprimorar lá no delivery. Combinado? Então, bora lá. A melhor parte sempre é comer, né? Vamos! E aí uma outra coisa que é interessante a gente ver, além do sabor, crocância, maciez, é o seguinte, como que eles trabalham com os combos, com os produtos deles, né? Então, por exemplo, tem balde pequeno, médio, grande, família, como que ele trabalha com os molhos, isso que é importante, isso faz parte da pesquisa de mercado que você tem que fazer no seu delivery também. Então, bora aplicar, colocar isso daqui na prática com o KFC, fechou? Olha aí então, faminto, ó, lá atrás, quando chegar mais perto eu vou tirar, já deve conhecer, né, mas aqui tem os produtos que eles vendem, tudo certinho, os molhos, combo e tal. Vou tirar algumas fotos, faz parte da pesquisa de mercado que a gente está fazendo, para depois aplicar, o que a gente pode aplicar no delivery, né? Então vamos lá. Ó, família, então agora eu vou fazer um experimento, né? Experimentar o líder de mercado que é dessa parte de frango, de tempero, maciez, tudo que eu já comentei. Então vamos comigo aqui. O primeiro pedido
pedido que a gente fez aqui é esse... O que é isso aqui, mano? Coxa, pedaço. É um pedaço de coxa, mas aqui tem uma casquinha especial. Né? Receita secreta. Receita secreta dos caras. Esse daqui é um teste. E aqui tem a embalagenzinha e tal, que é formato único. E aí esse outro formato, esse daqui eu acho que é o carro-chefe deles, né, mano? É. O carro-chefe, que é um frango com a casquinha aqui, ó, tá vendo? Também porção única que a gente pediu lá. Aí tem a embalagem aqui, a gente pegou 2 molhos para testar. Esse molho aqui, o que é esse molho aqui? Mostarda e mel. Mostarda e mel, molho. Eu acho que esse é do mostarda e mel, o outro é de ervas finas, uma coisa assim. Então a gente pegou 2 molhos também para testar como que vai ser. Então vamos fazer na prática aqui também. Vamos lá. Primeiro sem o molho, né? Só para ver se a parada é crocante mesmo. Olha que fininha a casquinha. Tá vendo? Temperado. Vamos no molho. É bom, hein? Muito bom o molho de mostarda mesmo. O segundo, que é o tempero especial, ou receita especial dos caras, é uma coxa. Vou experimentar com molho também, mas já não é tão crocante, ó. É meio molinha a casquinha, bem pertinho aqui, ó. Tá vendo que é uma casquinha bem molinha? Bem fininha também, ó. Casquinha bem fininha e bem molinha. Vamos ver. Bem saboroso, hein? Vou testar com molinha, mano. Mostarda e mel tá mais da hora. Então é isso, né, amigo? Fiz os testes aqui de crocância, vou continuar experimentando, anotar os pontos que eu achar importante. Mas ó, vou falar a verdade, nem é tudo isso que eu imaginava, né? O que a gente está preparando aqui, a gente já fez alguns testes com o frango, não chegou nem perto do teste que a gente fez. Mas é isso, família. Então vou continuar fazendo testes, a gente vai experimentar ainda frango de um concorrente, que é o Popeye, né? Popeye? A gente vai experimentar o frango do concorrente e aí depois eu faço outro vídeo mostrando pra você. Vamos fritar de vender, bora ver como que vai funcionar isso aqui. Vamos lá. Fala família, ó, mais um teste. Então fiz o teste lá do KFC, comi, saboreei, tirei algumas dúvidas e agora a gente vai pro segundo teste que é aqui, ó. Popeyes. Eles também trabalham, ó, se liga. Eles também trabalham com frango, então eu vou ver se é o frango empanado, se é coxa, sobrecoxa, como que é a maciez também, como que é a parte do tempero, vamos ver tudo, né? Vamos fazer um teste também, pegando essa pesquisa de mercado, faça essa pesquisa de mercado com quem também trabalha com os produtos aí próximo de você, né? Se você vai abrir o delivery, isso é essencial. Legal? Então vamos experimentar, vamos lá. Ó, uma coisa que já dá para adiantar também, Faminto, olhando pros 2 frangos, né? Saíram alguns frangos aqui na minha frente, eu já meti um olhão ali para ver como que era. Mas esse frango do Popeye, ele parece ser bem mais crocante. Ele tem uma casquinha que tem como se fosse umas ruguinhas, né? Não sei o nome, uns chips, alguma coisa assim. Parece que é bem mais crocante. Eu quero experimentar para ver se é mesmo, mas vamos lá. Caralho, eu comi alguma coisa que já tá ardendo aqui. Tá gravando? Ó, família, então chegou o pedido. Dá uma olhadinha aqui, ó. Grava aqui, mozão. Tem 2 tipos de frango, não sei qual que é, ó. Tem uma casquinha aqui, ó. Parece ser bem mais crocantinho. Olha a diferença de um pro outro.
Aqui tem um outro ingrediente, uma outra casquinha, acho que é um outro sabor. É um apimentado e um sem pimenta. Ah, tá. Então vou descobrir qual que é o apimentado, qual que é o sem pimenta. E tem também, ó, a gente pegou um sanduba. Aqui, ó, frangão aqui dentro. Ah, e também tem um molho de mostarda. E é legal porque a gente pegou o molho de mostarda do KFC e aí dá pra comparar o sabor de um pro outro. Então vamos ver agora. Vou dar uma mordida primeiro sem o molho pra ver como vai ser. Bem mais crocante, de longe, muito mais crocante. Olha a casquinha, ó. Tá bom. Vamos ver com o molho agora. Cadê aqui, ó? Vou dar uma maneirada pra sobrar pra você, tá bom? Molho de mostarda e mel com frango casa muito, muito bom. Eu achei mais picante esse. Também, excelente, excelente. Já faço outro vídeo gravando o lanche também. Agora eu vou experimentar um pouco, vamos lá. Ó, Faminto, vamos experimentar agora o lanche dos caras. Hein? Tem um molho bem legal aqui, o frango crocantinho, vamos lá. Bem grosso, né? Legal. Bolinho gostoso. Gostei. Vamos pra cima. Olha que bacana, Faminto. Como a gente já tinha escolhido vender um frango frito, então a gente precisava de referência. Quais são os nomes que são referência aí no mercado em questão de frango frito, frango no estilo americano? Por quê? Porque é o que a gente escolheu. Você vai pesquisar aí referências, né, marcas, referências de acordo com o produto que você escolheu vender. Legal? E aí, como a gente sabia que tinha referência do KFC e do Popeye, né, são as grandes marcas, as grandes franquias que vendem esse tipo de produto, a gente foi lá e experimentar. E aí aqui um ponto importante, a gente vai falar mais à frente sobre isso também, mas aqui eu só vou dar uma pitadinha que é o que eu queria avaliar provando esses produtos concorrentes. Não é só comer por comer, não, a gente tem que comer como se fosse, sabe aquela avaliação do MasterChef? Tá lá a Paola, tá o Jacan, tá o tatuado que eu não lembro o nome, então... Sabe essa avaliação? Então você vai escolher alguns pontos para avaliar. E aí a gente escolheu alguns pontos importantes, como por exemplo, o sabor. Eu queria ver como que era o sabor em questão de nível de picância, se era picante ou não, porque tem essa questão também da pimenta ali na massa, então eu queria ver muito a parte do sabor. Eu queria analisar a parte da crocância da casquinha. Então como que era essa casquinha que eles faziam, né? Essa casquinha mais crispy, né, que eles falam. Então com o frango todo enrugadinho, como que fazia essa casquinha? Ela era crocante mesmo, não era? Então a gente queria avaliar isso. Eu queria avaliar se o frango, se ele era macio, como que eram essas tirinhas de frango, era macio, não era, era saboroso, como eram os molhos, se eram molhos também picantes, se não era, era cremoso, enfim. Quando eu fui experimentar, eu fui como se fosse com uma listinha para provar mesmo, pô, o que eu quero analisar, isso é bom, isso é ruim? E aí a ideia, depois de provar desses concorrentes, a ideia era pegar o melhor ponto de cada um deles, aprimorar isso e também trazer coisas que a gente sentiu falta e acrescentar no nosso produto. Legal? Então esse foi o processo que a gente fez na nossa última aula. Eu espero que você tenha feito aí. Se você ainda não fez, aproveita para ir lá e desenvolver toda essa parte de análise de concorrente. Show de bola? Então, feito isso, Faminto, agora a gente vai para a parte do quê? De desenvolver o nosso cardápio.
quais produtos que eu quero vender. Uma vez que eu já sei que eu quero vender frango frito, que eu vou vender frango frito, então como que eu vou estruturar aqui os meus produtos? Que tipo de frango? Vão ser tiras? Vão ser em pedaços? Vão ser em cubos? Vão ser em formato de porção? Vai ser com coxa, sobrecoxa? Eu vou usar sassami de frango? Que tipo de... Como que eu vou produzir esse cardápio? Como que eu vou produzir esses produtos? É isso que a gente vai ver ao longo dessa aula. Óbvio, né? Eu tô pegando como exemplo aqui o delivery que a gente está estruturando do zero. Mas tudo isso que está sendo passado aqui, você vai replicar aí no seu delivery, família. Então, se você vai trabalhar aí com bolo no pote, com sobremesas, então você vai pesquisar lá quais as receitas que você vai desenvolver, quais são os produtos que você vai utilizar para desenvolver essas receitas, que tipo de sobremesa, né, que tipo de doce você vai vender, porque doce é muito abrangente. Você quer ir para uma linha mais gourmet, né, com os docinhos mais gourmets, ou não, você quer ir para uma linha um pouco mais popular. Tudo isso, né, a gente vai verificar, a gente vai montar aqui o nosso cardápio nessa nossa aula. Show de bola? Então vamos começar a colocar a mão na massa aqui. Opa, faminto, ó, tô passando aqui rapidinho só para te lembrar, tá? Se esse conteúdo, ele tá te ajudando a ter uma outra visão sobre o seu delivery, está ajudando você a estruturar o seu delivery, faz o seguinte, faminto, clica aqui em gostei, em compartilhar esse conteúdo, vai ajudar bastante a gente, o canal, a encontrar, a divulgar esse vídeo para vários outros famintos que também querem aprimorar o seu delivery ou querem construir um delivery do zero. Combinado? Então, clica aqui, dá um joinha e se inscreve no canal, né, faminto? Você me ajuda, eu te ajudo e bora fritar de vender. Primeira coisa que eu quero falar com você, ainda pegando um gancho da nossa última aula, é sobre o buraco de mercado. Buraco de mercado é uma grande oportunidade para você que está abrindo um delivery do zero ou para você que já tem um delivery aí, faminto. E o que é esse buraco de mercado? Lembra, dentro do nosso bairro já tem uma galera que vende um produto, provavelmente já tem uma galera aí que vende o produto que a gente quer vender, né? Então se você quer vender hambúrguer, se você quer vender pizza, se você quer vender pastel, já tem um monte de pastelaria aí, certo? Agora, o que você pode fazer de diferente? Se você vai vender pastel, qual buraco de mercado que você pode enxergar? Ah, os pastéis aí da região, eles são muito fraquinhos, tem pouco recheio, é tudo o mesmo tamanho. Pô, se é tudo o mesmo tamanho, lança um pastelão ali de 50 centímetros. Pô, ninguém tem esse pastelão de 50 centímetros. Se você vende pizza, lança a pizza quadrada. Todo mundo vende a pizza redonda, vende uma pizza quadrada. É o mesmo sabor ali, mesmo recheio, põe a pizza quadrada. Por quê? Todo mundo tá trabalhando com aquela borda de vulcão agora, aí tem uma galera aqui nova com borda de coxinha, enfim, faz o seu diferencial. Essa é a ideia. Existe um buraco de mercado. O que você vai oferecer de diferente de todo mundo que está oferecendo aí? Essa é a hora de você enxergar de uma forma estratégica o seu mercado. Por isso que na aula anterior a gente fez uma pesquisa, né, dos concorrentes, o que eles têm e o que eles não têm. E o que eles não têm, a gente vai oferecer o que eles não têm, e o que eles já têm, a gente vai oferecer mais e melhor. Show de bola? Então, primeira coisa, identificar esses buracos de mercado. Onde você pode inovar? O que você pode trazer de diferente? Porque a gente vai montar o nosso cardápio também baseado nisso. Legal? Primeiro ponto é esse. Agora, um segundo ponto que eu quero trazer aqui para você, faminto, é o seguinte, é um erro que eu vejo a galera cometer assim absurdamente, com uma recorrência, com uma frequência que dá até dor no coração. E que erro é esse? É o erro que eu chamo aqui de cardápio feira. O que é esse cardápio feira, como que ele funciona, por que ele é tão prejudicial e por que ele não vai funcionar aí no seu delivery, tá? Então a gente vai explicar um pouquinho sobre essa terminologia aí do cardápio feira. O que significa isso? Antes, quero que você faça um exercício aqui junto comigo, tá, faminto? Tá aparecendo aí na sua tela um monte de geleia, todas deliciosas. Essa marca aí, a geleia é uma delícia, né? Então tá aparecendo um monte de geleia aí e eu quero que você aí nos próximos 3 segundos, 5 segundos no máximo, escolha uma única geleia. Então escolhe a sua geleia aí, faminto. Vou dar o tempo aí, ó. Acabou, deu o tempo aí. Escolheu a sua geleia, faminto?
Provavelmente você deve ter se deparado com a situação onde o tempo era curto, tinham muitas geleias, você não conseguiu ler todos os rótulos e aí você acabou escolhendo uma geleia aí no impulso, mas você nem conseguiu ver todas. Muita geleia tira a sua atenção, você não consegue focar num único produto e quando você faz a escolha de uma geleia, você fica com aquela sensação de, poxa, e se tivesse uma geleia melhor? E se eu fizesse uma outra escolha? Né? Então você não fica 100% satisfeito quando você tem muitas opções para escolher. Agora vamos fazer um novo teste escolhendo uma nova geleia. Agora eu só vou te dar 3 segundos, tá, Faminto? Então vamos lá. Vai aparecer aí em 1, 2, 3, valendo. Pé. Acabou. Então, agora você teve uma quantidade de geleias, uma redução nas escolhas, né? Então você não tinha mais um monte de geleia para escolher. Fica muito mais fácil você conseguir escolher alguma dessas geleias. Então, olha só a diferença. É isso que eu quero trazer para você e esse é o primeiro conceito. O que é esse cardápio feira? O cardápio feira é quando você tem um delivery e você quer vender tudo dentro desse delivery aí. Então você quer vender pizza, você quer vender hot dog, você quer vender hambúrguer, você quer vender pastel e você ainda quer ter açaí com porção de batata frita. Você quer ter tudo dentro do seu delivery. Esse é o cardápio feira. Esse cardápio aí é a primeira opção cheia de geleia. Você vai confundir o seu cliente, tá? Então guarda esse exemplo aí que eu tô te dando. Agora, o que você precisa de fato desenvolver, criar aí no seu delivery? É um cardápio enxuto, com no máximo 15 produtos, tá, Faminto? Eu vou falar um pouquinho sobre a importância de você ter um cardápio enxuto e por que você vai trabalhar com esse tipo de cardápio. Legal? Primeira coisa que você precisa saber é o seguinte, a gente comentou isso também já nas aulas anteriores. O que você quer aí no seu delivery é o sucesso a longo prazo. Você não quer fazer uma venda e acabou. Não, você quer vender de forma recorrente para fidelizar aquele cliente, para que ele passe a comprar de você cada vez mais e mais vezes. Legal? Então esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo aqui. Agora, como que você consegue isso? Uma das ferramentas que a gente tem para fidelizar o nosso cliente é ocupar um espaço dentro da memória da cabeça desse cliente. Ele precisa associar o nosso produto à nossa marca. A gente falou sobre isso na última aula. E como que a gente faz isso? Tendo um cardápio enxuto. Por exemplo, se o McDonald's ele vendesse pizza, igual aí o Pizza Hut, se ele vendesse as coxinhas lá, igual o ragaço, então ia ficar muito mais difícil para o McDonald's conseguir implementar isso na cabeça do cliente. Agora, o McDonald's é especialista em quê? Em lanche. Burger King é especialista em quê? Em lanche. Então quando a pessoa ela vai lá comprar um lanche, ela não vai comprar um lanche de hambúrguer, ela vai comprar um Mac, ela vai comprar um BK. E aí eu quero que essa ficha ela caia para você, Faminto. Se você tem um cardápio enxuto, o seu cliente vai passar a associar o produto à sua marca. Isso vai ser muito forte na cabeça dele, tá? E aí isso vai facilitar e muito para a gente conseguir essa fidelização e essas vendas recorrentes. E aqui vale um parênteses, você não consegue esse efeito na cabeça do seu cliente, na percepção, na memória do seu cliente, você não consegue esse efeito se você tem um cardápio cheio de produto. Se você vende açaí, porção de batata e lanche, isso, aquilo, não rola. Aí você não vai conseguir esse espaço na memória do seu cliente. Legal? Então esse é um ponto que eu quero trazer para você do porquê você não trabalhar com o cardápio feira. Mas mais outras coisas, né? Por exemplo, quais são então os benefícios de você ter um cardápio enxuto? Tá aparecendo aqui na tela, vou ler junto com você, ó. Quais são os outros benefícios? Aqui, ó. Maior chance de você se conectar, né? Conectar a sua marca, a marca do seu produto, fazendo o cliente escolher a marca e não só o produto. É o que eu acabei de te dizer, né? Isso vai fazer com que o seu produto, aí ele se torne ainda mais saboroso para quem aprecia a sua marca. O que eu quero dizer com isso? Sabe essas pessoas que gostam de tomar vinho? Se você coloca lá as taças de vinho para ela e ela toma, ela não vai apreciar muito. Agora você coloca a taça de vinho ali e coloca o rótulo, né? Para essa galera que gosta de vinho. Coloca o rótulo lá, não, esse vinho é do ano de 1800 e não sei quando, da safra tal e não sei o que, da marca X. Parece que aquele vinho
fica muito mais saboroso. E não só parece, tá? Tem pesquisas que afirmam que as pessoas que tomam o vinho, quando elas conhecem o rótulo, conhecem a marca, de fato elas sentem que aquele vinho é mais saboroso. Então é isso que a gente quer com a sua marca também, Faminto. É você tornar o seu produto ainda mais saboroso só por conta do cliente conhecer a sua marca. É um ponto de vantagem aqui do cardápio enxuto. Outro ponto, aqui ó, fácil memorização do cliente. Ele vai lembrar de você com mais constância. Se você tem um único produto, ele vai associar: o fulano vende pastel, o fulano vende sobremesa, o fulano vende pizza. Ele vai fazer essa conexão direta. Então, fácil memorização. Menor estoque. Faminto, estoque é dinheiro parado. Tá? Estoque é dinheiro parado. Quanto mais estoque você tem, mais dinheiro parado você tem. E quanto maior é o seu cardápio, né? Quanto mais produtos você vende aí no seu delivery, você vai ter muito estoque. Isso diz, né? Isso quer dizer que você vai ter muito dinheiro parado. E aí você aumenta a parte de prejuízo, né? De desperdício, que é o próximo ponto aqui, ó. Você tem maiores prejuízos, maiores desperdícios por conta de um cardápio muito grande. E essa parte aqui de desperdício, né? Tem aí algumas pesquisas também que apontam que cerca de 10% dos produtos que você tem aí, eles são desperdiçados, eles estragam, você acaba usando mais do que o necessário. Isso tudo é dinheiro que você está deixando, ó, escoar pelo ralo, tá? Então, abre o olho para isso, Faminto. E aí um último ponto que eu quero trazer ainda sobre essa parte do cardápio enxuto é: você consegue ter mais visibilidade de quais são os seus produtos mais lucrativos. E quando eu falo produtos mais lucrativos, são produtos que deixam mais dinheiro no seu bolso. Na próxima aula, uma vez que a gente definiu o cardápio aqui, os produtos que a gente vai vender, a gente vai aprender a precificar esses produtos, né, na próxima aula. Mas você vai identificar também os produtos mais lucrativos, porque é eles que você quer vender mais. Tá? São eles que você quer ali fazer com que o seu cliente compre de você. E aí você tem mais controle, você tem mais visibilidade se você tem poucos produtos. Se você tem muitos, você nem sabe qual produto te dá mais dinheiro, qual te deixa mais dinheiro no bolso. É muito difícil fazer esse controle. Show de bola, Faminto? Faz sentido isso daqui para você até agora, esse bate-papo que a gente fez aqui sobre cardápio, tá? Pra gente ficar aqui na mesma página, para você desenvolver os produtos de uma forma consciente, não querer atirar para tudo quanto é lado. Show? Então agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? Uma vez que você já sabe que precisa ter um cardápio enxuto, já sabe o produto que você vai vender, agora você vai colocar aí no papel, né, os 15 produtos que você venderia aí no seu delivery. Quando eu falo 15 produtos, já são aí os produtos. Se você tiver combo, um combo ele é um produto à parte. Tá? Então o combo ele é um produto. Se você tem 5 combos, então você vai ter 10 produtos e mais 5 combos. Acabou. Não mais do que isso. Lista aí esses 15 produtos que você vai vender aí, incluindo os combos. Para quê? Porque agora a gente vai desenvolver esse produto na parte de receita. Então bora para a receita para a gente colocar a mão na massa nesses produtos que você vai fazer essa listinha aí. Bora! Legal, Faminto. Então agora a gente vai para a parte aqui da receita. Tá? E na receita, o que é importante? Mesmo que você já tenha habilidade com esse produto que você tem escolhido aí. Se você escolheu vender hot dog e você já faz hot dog há muito tempo, pega essa dica que eu vou te dar aqui. Ou se você não tem habilidade nenhuma, melhor ainda. Lembra, no nosso caso aqui do pinto frito, né, do frango frito, a gente não tinha habilidade nenhuma, não tinha nenhum histórico de vender esse produto e não tinha nenhuma receita, nada disso, a gente não tinha nada. Então o que a gente precisou fazer? Pesquisa. Então a gente precisou entrar em site de receita, em site de Ana Maria, enfim, de tudo quanto é lugar aí na internet, né, para a gente conseguir pesquisar algumas receitas para replicar essas receitas e também dar o nosso tempero. Então, ó, se você já tem habilidade, faça essa pesquisa do mesmo jeito. Vai lá na internet e pesquisa. Por quê? Você vai ter outras ideias, outras formas de fazer, outros temperos. E vai te ajudar muito também ao quê? A você conseguir tapar esses buracos do mercado com produtos que só você vai ter. Porque você fez uma pesquisa, né? Você vai trazer coisas diferentes para o seu cliente. Tá legal? Então, qual foi o processo que a gente colocou aqui? De novo, antes de pesquisar qualquer tipo de receita, né, na internet, a gente fez o seguinte processo. Listou
quais pontos que eu julgava ser interessante, mesmo não conhecendo o produto, o que eu julgava interessante que a gente tivesse com boa qualidade no nosso produto. Aí dá uma olhada na lista de itens, né, que eu queria que o nosso produto fosse muito bom. Coloquei aí, Faminto, ó. Então, tá aqui, Faminto, ó, olha só. Primeiro, eu queria que o tempero do frango fosse muito bom, que fosse um frango saboroso. Então, eu tava de olho na parte do tempero. A gente queria ver o tempero da farinha, porque não é só empanar, né? A farinha ela precisa de um temperinho lá também. Então que o tempero da farinha fosse muito bom também. Não adianta temperar muito a farinha com o frango, porque também senão fica muito temperado e aí não fica gostoso, não fica saboroso, né? Passa do ponto. Então o tempero da farinha, a crocância desse frango é um ponto extremamente importante, né? E foi um pouco difícil, inclusive, a gente encontrar uma boa receita que trouxesse a crocância que a gente queria. Então a parte de crocância foi outro ponto que a gente estava analisando. Aqui a parte do tempo de fritura. De acordo com o tempo de fritura, né, tempo de fritura e a temperatura do óleo, olha só os detalhes aqui, tá, Faminto? Tempo de fritura e temperatura do óleo, se você muda um ou outro, se você fritar a 200 graus ou a 150 ou a 180 durante 5 minutos ou 7 minutos, faz toda a diferença. Ou o frango sai cru, ou ele sai queimado, ou ele não sai com a casquinha crocante. Então tem um ponto ótimo aí. Como que a gente ia encontrar esse ponto ótimo? Testando receita, né? Então aqui, ó, a parte da crocância da farinha, muito importante pra gente. A parte aqui, ó, de formas de empanar o frango, tinham formas diferentes. Então, por exemplo, a gente testou com uma gosminha ali que a gente fez, não sei se tem um nome, né? Mas uma gosminha, testou empanar com acho que 3, 4 tipos de farinha diferentes, com ovo, com água, com vários formatos. A gente fez pelo menos aí uns 10 testes diferentes para chegar no frango que a gente queria, tá? E aí depois de testar os frangos, né, o ponto do frango, a gente queria testar os molhos. Se o molho que a gente ia desenvolver ali, ele estava casando em questão de sabor com o frango que a gente ia colocar no mercado. Olha só a quantidade de testes que a gente queria fazer. Então, para tudo que a gente ia testar, para todas as receitas que a gente ia procurar na internet, eu queria que elas tivessem esses pontos aqui verificados. Se ela não cumprisse com algum desses pontos, aí não era uma receita que servia, né? Não era uma receita que prestava pra gente. E onde a gente procurou essas receitas, Fabinho? Sites normais, onde você entra aqui na internet, você vai pesquisar, fazer exatamente esse mesmo processo. Receitas no YouTube, receitas aí em site da Ana Maria, como comentei, tem muito lugar na internet. É só você colocar aqui no Google, ó, receita de frango frito, receita do produto que você quer desenvolver. E ele vai te dar uma batelada de receitas e aí você vai escolher aí umas 5, 10 receitas para dar uma olhada, às vezes 15 receitas para dar uma olhada e ir descartando as receitas que você acha que não tem relação com o que você quer propor aí para o seu produto. Mas é uma parte de pesquisa agora, legal? Antes de colocar a mão na massa, precisa fazer a parte de pesquisa. Show? E foi isso que a gente fez aqui. Então, depois de toda essa parte mais chata, né, de pesquisa e tudo mais, chega a parte mais gostosa, a parte mais legal, que é a parte de colocar a mão na massa ali, testar os temperos, testar o sabor, né, experimentar. E aqui fica mais uma dica, tá, Faminto? Chama os amigos para experimentarem, familiares para experimentarem também, para não ficar só com o seu gosto tendencioso. Vê se aquilo que você está colocando ali, se faz sentido, se o tempero que você fez tá gostoso, se as outras pessoas, e tem que ser sincero, tá? Se as outras pessoas que estão provando, elas estão gostando, se está muito salgado, se está muito fora do ponto, o que elas estão achando, e aí fala para elas trazerem feedback também. Ó, eu acho que podia melhorar sim, podia ficar mais crocante, podia ficar mais salgado, menos temperado, enfim. Peça para que essas pessoas sejam o mais sinceras possíveis com o seu produto que você está desenvolvendo, para que você possa fazer esses ajustes, tá? Então nessa parte de testar, é legal você ter aí alguns familiares, algumas pessoas para te ajudarem nesse processo. Legal? Então dá uma olhadinha em como que foi mais ou menos o processo de teste que a gente fez com o pinto frito. Olha aí. Fala, Faminto, ó. O que a gente está aprontando aqui, fazendo teste de receita, para ver o que vai dar certo, o que não vai dar certo, o que a gente vai vender no delivery, é o seguinte: frangão frito. É exatamente isso que você está falando, pensando aí.
Frangão frito, olha só. Aqui a gente testou alguns temperos. Aqui. Já tem algumas receitas diferentes. Tá tudo medido. Aí já tem o óleo, vou colocar o óleo aqui também. Mas já tá tudo medido, o que precisa, tá anotadinho. Por quê? Essa parte de anotar, quanto que usa de sal, quanto que usa de pimenta do reino, qualquer coisa que você usa na sua receita, extremamente importante. Porque na hora da precificação, isso vai fazer a diferença. E ó, tem que colocar tudo na ponta do lápis. Se você não tiver noção de quanto você está gastando, de quanto você está investindo, lá no final você não vai ter noção do quanto está entrando no seu bolso, tá certo? Então, bora ver como que vai ficar isso daqui. Depois eu vou fazer outros vídeos para experimentar junto com você esse frango aqui. Combinado? Então, bora fritar de vender. Olha aí, Fabinho. Parece que não está muito bonito, mas vai ficar bonitão, vai ficar delícia. Aqui a gente está com o franguinho e tem toda uma massinha, né, para deixar o frango crocante. Lembrando, é só teste, né, Fabinho? Só para ver a questão de tempero, para ver se tá tudo legal. Então não é o 100% oficial ainda, mas vai ficar bom esse negócio aqui. Fabinho, a parada tá ficando bonita aqui, ó. Então, ó, já preparou o frango, o tempero do frango, já preparou uma gosminha, massinha, a massa para empanar o frango, já tá tudo no jeito. Aí, ó, coloquei o óleo para esquentar. Inclusive tem tô sem o termômetro aqui, mas tem o truque do palito ali de fósforo. Quando acender o palito de fósforo é porque o óleo já tá bom, a 180 graus. Aí já tem aqui todo o aparato para fritar, colocar o frango aqui. A gente não coloca o frango num papel toalha ou em algum papel absorvente para manter a crocância do frango, então isso é importante. E aqui tem o franguinho. Aqui tá... Ainda vou passar na farinha, né? Eu não, o mozão tá passando aqui na farinha de novo para deixar ele ainda mais crocante. Então, são testes, né? A gente colocou alguns temperos diferentes para ver o que vai ficar mais macio, o que vai ficar mais crocante. Mas é isso que você precisa fazer quando você for abrir o seu delivery também. Se você já tem o seu delivery, poxa, faz o teste de novo. Por que você não pode testar outros temperos, outras formas de fazer? Reinventar o negócio mesmo, né? Para realmente ter um diferencial, fazer diferente do que todo mundo oferece. E aí, depois de todos esses testes, a gente vai selecionar qual foi o melhor tempero, qual foi o melhor frango, para começar a vender ele. Então a gente vai abrir o delivery com esses frangos que a gente está fazendo o teste aqui. Depois eu conto mais. Bora! Bora lá, família. Então, os primeiros frangos vão ser fritos aqui, hein? Então, bora pegar os franguinhos. Ó, o óleo tá no jeito. Bora lá. O mais difícil é gravar e fritar ao mesmo tempo. Mas tá rolando. Olha só que beleza. Habilidades. Então, aqui, ó. Opa. Aqui deve caber uns 4 franguinhos. Vou colocar uns 4 aqui. 4, 5, vamos lá. Mais um franguinho. Vamos lá, tô ansioso para experimentar esse frangão. Vamos lá, Faminto. Vai experimentar junto comigo, hein? Olha que bonito, Faminto. Tá acontecendo, hein? Já sai a preciosidade. Ai, meu coração, não tenho nem roupa para isso. Vamos ver, Faminto, vamos lá. Eita que tá bonito. Tá bonito, tá bonito. Olha isso. Opa. Vamos lá. Aqui, esse óleo eu acabei de colocar, Faminto, mas o frango ele suja o óleo, que é uma beleza. Aqui, deixa pra escoar. Acho que tem mais um franguinho aqui perdido. Tem mais um aqui, ó. Ai, meu Deus, como é difícil gravar e fritar ao mesmo tempo. Achei. Show de bola. Vamos lá. Olha só essa brincadeira. Então bora experimentar essa parada agora, hein, Faminto? Ó, o frangão saiu aqui. Tá fritando mais ali no capricho. Então vamos pegar um bem delícia aqui, ó. Olha isso aqui, Faminto. Ó a fumacinha. Que maravilhosidade. Caraca, tá queimando aqui no meu dedo. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, mano. Então vamos lá.
Quebrar aqui, ó. Olha isso aqui, olha essa casquinha, Faminto. Olha que delícia. Bora lá, Faminto, ó. Dá uma mordida caprichada no frangão, vamos lá. Vai bombar, Faminto, vai bombar. Se prepara. Vou trazer mais novidades, mas tô de boca cheia agora. Depois a gente fala. Fala, Faminto! Ó, nesse processo que a gente já tá fazendo de criar, construir um delivery do zero, a gente escolheu fazer o frango, né? Já pesquisou tempero, pesquisou receita, pesquisou um monte de coisa. E hoje a gente tá na nossa terceira tentativa de tempero. Encaixou alguns, a gente já fez alguns testes, chamou algumas cobaias aqui. Hoje tem mais cobaia aqui em casa. Dá um giro 360 aí. Vamos ver. Aí, Tati. Olha as cobaias novas. As primeiras desistiram. Então, seguinte, Faminto. Hoje a gente vai aqui fritar mais a casquinha, né? Eu ainda não fiquei satisfeito com o ponto da casquinha, que precisa ficar bem crocante. O mozão já tá caprichando na receita. E aí, a gente tá com a fritadeira, 220 volts aqui, né? A fritadeira, pra gente mandar bala, usar. Aqui é a vida como ela é. Então, não desperdice óleo. Capricha que o óleo não tá caro, não se dê ao luxo de desperdiçar óleo. Manda bala. E cada uma das cubas... Chega aí, Tati, chega aí. Cada uma das cubas, a gente vai usar 2 cubas aqui. Então, vai usar cerca de 4 litros para cada cuba. Essa cuba a gente vai fritar batata, vai fritar polenta, vai fritar tudo menos frango. E nessa outra cuba aqui, a gente vai fritar os frangos. Por quê? Porque... Eita, pega! A vida como ela é, né? Por quê? Porque o frango, ele solta... Como que é, mozão? Solta muita farinha, né? Sim. Solta muita farinha o frango. E aí ele vai sujando o óleo, vai queimando o óleo. Então, para não pegar o gosto de queimado no óleo, a gente vai filtrar com mais frequência esse óleo aqui. E depois vai continuar fritando os frangos. E depois, para fechar hoje esse momento de teste, com tempero, com crocância da casquinha, com, enfim, tudo, a gente vai tirar as nossas fotos aqui. As embalagens estão prontas. Aqui a gente tem 2 fornecedores de embalagem que a gente vai testar. Já vem testando, mas a gente vai testar mais alguns aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, Faminto. Vai testar as embalagens, quanto vai em cada embalagem, qual vai ser a embalagem oficial que a gente vai utilizar e quanto que vai em cada embalagem, ó. Deixa eu puxar aqui. Opa! Olha que lindão! Tem vários potes aqui de vários tamanhos. Então a gente vai ver como que esses potes aqui eles comportam o frango, se ele fica bonitão, se ele fica apresentável. A gente tem esses aqui no formato de pote, tem as caixinhas também. Provavelmente a gente vai usar essas caixinhas aqui para porção de batata, para porção de polenta, porção de mais o que a gente vai vender, mano? Onion rings, várias porções. E depois vai tirar foto dessa parada toda para deixar a galera com água na boca e vender muito frango. Então, esses daqui são os bastidores, Faminto. A gente já vem construindo essa marca há um tempo. Tá na beirinha ali, já tá no forno, o pinto frito para sair. E daqui a pouco a gente vai estrear. Hoje é nosso último teste. Vamos tirar as fotos e depois colocar ele para vender. Bora para cima. Conforme eu for fazendo mais coisas novas aqui, vou trazendo para você também. Combinado? Então, vamos lá. Te vejo no topo. Muito bacana, né, Faminto? Ó, deu trabalho, parece que foi aquela zoeira, aquela brincadeira ali, né? O pessoal também acompanhando, depois gostaram pra caramba, deram algumas dicas, então foi muito legal e assim, fundamental. É um processo, uma etapa que não dá pra você pular. Mesmo que você reforce aqui, mesmo que você já faça o produto, faça esse teste aí com seus amigos, familiares, tá? É um dinheirinho que você tem que investir ali no produto, mas faz parte. Você tá aprimorando o seu produto antes de lançar ele no mercado. Show de bola? Então, pra gente fechar essa aula aqui, Faminto, quais pontos que a gente viu e aí fica algumas tarefinhas para você fazer. Mais ou menos, né? Ao final de todas as aulas a gente vai fazer algumas tarefinhas. A gente precisa, como é um processo gradual, né? A gente tem aí um calendário para cumprir, então você precisa fazer as tarefinhas da aula passada para chegar nessa aula, porque vão ter mais tarefas, é acumulativo. Senão o seu delivery nunca vai sair do papel, tá? Então eu espero que na aula anterior você já tenha feito a tarefa de benchmark, de análise de concorrente, e agora a gente vai para a próxima tarefinha, que são
relacionadas aqui ao nosso cardápio, legal? Então, ó, tarefa: listar aqui os produtos que vão ser vendidos. Primeira coisa, listar aí os produtos que vão ser vendidos, evitando o que eu chamei de cardápio feira. Não cometa o erro do cardápio feira de colocar um monte de coisa aí, tá? Então, lista tudo, evitando o cardápio feira. Primeiro ponto. Segundo ponto, você vai pesquisar receitas para desenvolver esse cardápio que você acabou de listar, tá? Então, quantos produtos você colocou? Colocou 10? Colocou os 15, incluindo os combos, né? Agora você vai pesquisar receitas para desenvolver esses produtos. No caso do frango, a gente pesquisou aí mais de 10 receitas. E aí foi cortando, selecionando. Então, não fica com preguiça de fazer a parada. Vai lá e pesquisa um monte de receita e aí você vai excluindo o que não faz sentido. Show? Segundo ponto. O terceiro ponto aqui é colocar em prática essas receitas. Coloca lá em prática, põe pra galera experimentar, né? Vai reduzindo, mexendo. Então a gente, quando fez ali a farinha, fez 3 tipos de farinha diferente. Quando foi empanar o frango, colocou ali 3 formas de empanar o frango diferente. Temperatura do óleo, a gente testou em temperaturas de óleo diferente. Tempos de fritura diferente. A gente fez tudo isso na parte do teste. Então a gente separou lá, acho que 1,5 kg de frango para fazer os testes e colocava as tirinhas em etapas diferentes para ver qual ficava no ponto que a gente queria. Legal? Então faça isso aqui, ó, coloque em prática essas receitas e depois você vai escolher os melhores resultados aí de todos os produtos que você fez. Você vai escolher os melhores para desenvolver esse cardápio. Show de bola? Então, feito todo esse processo, você vai ter aí já o cardápio do seu delivery, o que você vai vender. O seu delivery começa a ganhar uma cara, faminto. Então, na nossa próxima aula, uma vez que você já tem esse cardápio desenvolvido, na nossa próxima aula, você vai aprender a precificar esses produtos e também a encontrar fornecedores para você conseguir matérias-primas mais baratas. Se você reduzir o custo, você tem mais dinheiro aí no seu bolso. Show de bola? Então, ó, te vejo na próxima aula, te vejo no topo e bora fritar de vender. Muito sucesso aí no seu delivery.